Olá a todos, estamos aqui para a nossa terceira aula de flauta da Orquestra de Flautas Encantadores da Paz. Nessa aula vamos aprender coisas muito interessantes e muito importantes sobre a música. Bom, então vamos lá. Para começar, vamos ver uma dica muito importante, uma coisa muito importante sobre a flauta. Não desmonte sua flauta se você não tiver uma vaselina para passar nas junções da flauta. O que são as junções da flauta? Né? São as partes da flauta. Né? A flauta doce, ela tem três partes, ela se divide em três partes. E aí não convém ficar rodando a flauta, ficar desmontando a flauta, porque isso acaba trazendo um desgaste nessas partes da flauta. Então não desmonte. A única forma confiável, segura de desmontar a flauta é tendo a vaselina. Né? O que é vaselina? A vaselina é um objeto que pode ser usado para várias coisas. Ela tem várias finalidades, mas uma delas é ser usada como lubrificante. A vaselina é o lubrificante do plástico, assim como tem o óleo, que é o lubrificante de máquinas, né? Então a vaselina ela serve para várias coisas, né? Serve para passar em ferida, né? Ela é bom para a pele, serve para várias coisas. Mas no caso da flauta, ela é útil para trazer a lubrificação. Então é o lubrificante natural da flauta, é a vaselina. A gente acha para comprar em qualquer drogaria, é muito fácil de achar. Né? No caso, a flauta usa a vaselina sólida ou vaselina em pasta. Tem várias marcas, vários tamanhos, tem potes menores, potes maiores, né? Mas assim, só é seguro desmontar a flauta se tiver a vaselina para passar nas junções, né, nas emendas das partes. Mas o meu conselho é de não mexer na flauta, não ficar desmontando a flauta, ok? Bom, agora vamos ver aqui um outro assunto que é o seguinte: nos nossos vídeos a gente sempre faz uma divisão entre novatos e veteranos. A gente usa essa linha vermelha aqui, que é como se fosse a divisão da tela. Então aqui nós temos na parte de cima as informações dos novatos e aqui embaixo nós temos as informações dos veteranos. É como se fosse dois vídeos em um único vídeo. Então todas as informações dos alunos que estão nas suas primeiras aulas vai estar aqui em cima nos novatos. Esse símbolo aqui, que representa os orifícios da flauta, ele também tem uma informação dos novatos. E aqui embaixo a gente tem as informações dos alunos que estão mais adiantados, os alunos que já dão conta de tocar as músicas e tudo mais. Né? Então, só para a gente entender, né, um pouco mais sobre essa diferença, eu vou mostrar aqui uma imagem de uma partitura. Apesar que a gente não lê partitura, né, mas nós temos aqui um exemplo de uma partitura. Olha bem que complexidade, olha que coisa difícil. Essa partitura ela é cheia de informações. E os veteranos tocam coisas difíceis, assim, né? Os alunos que já estão mais avançados, né? Eles tocam coisas realmente muito difíceis. Por outro lado, a gente tem aqui uma partitura de novatos, uma partitura de alunos nos seus anos iniciais, né, nos seus meses iniciais, né, no início, a partitura de um iniciante na música é desse jeito. E a gente vê o contraste, né? Aqui nós temos uma partitura mais evoluída, mais avançada, e aqui uma partitura de quem está nos seus primeiros passos na música, em qualquer instrumento. E a gente percebe que esse formato, né, das figuras musicais na partitura, elas lembram muito um biscoito ou uma bolacha, né? Quando a gente fala de biscoito, bolacha, isso é uma coisa, dá uma certa controvérsia, cada um fala uma coisa. Tem regiões no Brasil que chamam de biscoito, tem regiões que chamam de bolacha, mas a verdade é que esse símbolo, estas formas aqui, elas lembram um biscoito ou lembram uma bolacha. Por causa disso, a gente costuma dizer que os novatos tocam bolacha. A parte dos novatos é isso, são na verdade exercícios, né? Aqui, os novatos eles tocam bolacha, eles não fazem, não é o solo da música, eles fazem exercícios, são notas longas, notas que têm a finalidade de treinar, de preparar o aluno para tocar futuramente a melodia da música. Então, sempre quando os novatos
estão tocando as músicas, estão tocando sozinho a música, a gente não vai conseguir ouvir, não vai conseguir perceber a melodia da música, né? Então, inclusive eu até me dirijo agora aqui aos pais, aos responsáveis dos alunos, quando veem os alunos tocando a parte dos novatos, né? Quando vê os alunos tocando as bolachas, vocês podem até ficar um pouco desanimados de não ouvir, não perceber exatamente a música, né? Fica parecendo que está tocando notas erradas. Não está errado. É porque são notas que vai treinar a articulação, a respiração, várias outras coisas. É apenas um exercício. Ainda não é a música, não é a música pronta. Mas esses exercícios são muito importantes para consolidar o ensinamento das notas. Então, quando os novatos tocam sozinhos, a gente não consegue ouvir a melodia da música. A gente não consegue nem identificar qual música que é. É normal, é assim mesmo. Somente quando a gente ouve a parte dos veteranos é que a gente percebe realmente a música. Então, se seu filho, se sua filha está tocando as bolachas, as notas dos novatos, é normal que você não consiga nem identificar que música que ele ou ela está tocando. É normal. Tenha paciência que isso é apenas uma parte, é apenas um complemento, é apenas um exercício para preparar esse aluno para tocar músicas mais para frente, músicas difíceis mais para frente, ok? Bom, vamos ver então aqui rapidamente sobre essa questão das notas, né? Aqui nós temos, né, as notas, as bolachas, né, as notas que os alunos novatos tocam, e aqui embaixo nós temos as notas que os veteranos tocam, né? Aqui nós temos apenas um exercício, notas para consolidar as informações da música. E aqui embaixo sim nós temos a melodia da música. Essas notas, quando se toca a melodia, aí que realmente a música faz sentido, aí realmente a gente consegue entender qual música que é. Né? Aqui é apenas um exemplo, né? Inclusive tem momentos que aparecem outros símbolos para um grupo, né? No caso aqui, por exemplo, né? No caso específico dessa imagem aqui, a gente vê que o grupo dos novatos, né? Os alunos novatos, tem que fazer silêncio enquanto os alunos veteranos ainda continuam tocando. Poderia ser o contrário ou poderia ser os dois também fazendo silêncio. Às vezes também acontece de ter indicações muito específicas de para tocar somente com a flauta soprano ou apenas com a flauta contralto. Às vezes tem indicações para tocar com a escaleta ou com a flauta transversal. E uma coisa muito importante, né, principalmente para os novatos, é o seguinte: se apareceu para você tocar a flauta soprano, você não pode tocar com a flauta contralto. E também o contrário. Se você, numa música, tem que tocar a parte da flauta contralto, você não pode usar a flauta soprano, porque elas têm sons diferentes. Assim também, né, quem está tocando a flauta transversal não pode ler o que está escrito na flauta contralto, porque são notas diferentes, ok? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Geralmente no início da música aparece uma indicação se é para tocar na flauta soprano ou na flauta contralto. Se não apareceu nada, é porque é a regra geral, é que é para tocar na flauta soprano mesmo. Mas se aparecer uma indicação flauta contralto, tem que tocar na flauta contralto, senão vai dar errado, ok? Vamos ver um exemplo aqui da música Asa Branca, né? Então nós temos aqui, né, ó, veteranos e novatos. Então os veteranos, os alunos mais avançados, eles vão fazer a melodia da música. E os alunos novatos, eles vão fazer a bolacha. Apenas um exercício, apenas um complemento, apenas notas longas para desenvolver, né, desenvolver a habilidade, a digitação, a questão coordenação motora e outras coisas, ok? Bom, nós temos aqui o exemplo, né, a bolacha, né, as bolachas, né, as notas que são apenas exercícios. Aqui embaixo nós temos a melodia. Nessa melodia aqui, cada nota vai representar uma sílaba da música, né, que é cantada. Eu vou até colocar aqui a letra da música para a gente poder perceber. Aqui está só o início, na verdade, né. Essa música Asa Branca, a letra dela, assim, né, quando olhei a terra ardendo. Então a gente vê que cada nota representa, né, uma sílaba. Não é exatamente uma sílaba direitinho, porque a língua portuguesa, a música tem o canto tem esses processos de juntar duas sílabas, né? Então isso acontece naturalmente. Então aqui nós temos aqui, ó, quando olhei a terra ardendo, né? Aí a música é assim, ó. Quando olhei a terra ardendo. Aí a gente consegue perceber que esse quando olhei a terra ardendo,
eles representam essas notas aqui, ó. Sol, lá, si, ré, si, dó, dó. Então, cantar. Quando olhei a terra ardendo. A letra da música, ela é semelhante a cantar essas notas aqui, né? Sol, lá, si, ré, si, dó, dó. Toda música cantada, né, é possível a gente substituir a letra da música pela, pelas notas, né? Então aqui vamos só ver rapidamente aqui, né, a passagem, né, dessas notas, ó. Quando olhei a terra ardendo. Aí no caso, a gente pode substituir toda a letra de todas as músicas pelas notas musicais. E isso é uma coisa muito importante. Inclusive, eu peço até aos alunos novatos que ainda estão tocando a bolacha, né, essas notas aqui do exercício, que sempre tirem um tempinho para cantar as músicas utilizando as notas musicais. Isso é muito importante, né? Talvez agora seja um pouco difícil para um aluno novato tocar rapidamente essas notas aqui, mas é possível um aluno novato falar, cantar essas notas aqui. Então, mesmo que seja rápido para tocar, mas para falar, né? Sol, lá, si, ré, si, dó, dó. Isso um aluno novato consegue fazer. Então, é muito importante um aluno novato tocar, tocar a parte da bolacha, tocar a parte dos novatos e falar, cantar, né? Sem a flauta, é apenas com a boca, né? Falar, cantar as notas musicais, acompanhar essas notas musicais. Quando o aluno ele tem o costume de falar essas notas musicais no tempo da música, ele acaba desenvolvendo uma coisa que parece um absurdo, mas realmente acontece e realmente é possível, que é o seguinte: decorar uma sequência muito grande de notas. Fica parecendo que aqui, né? Sol, sol, lá, si, ré, ré, dó, si, sol, dó, dó, si, lá, sol, sol. Parece que é impossível decorar essa sequência. Parece impossível, mas não é. Quando a pessoa ela acostuma a falar, algo acontece lá no cérebro, lá na cabeça, que a pessoa consegue decorar sequências muito grandes de notas. Mas para isso o que precisa? Treinar, falar, tirar um tempo para tocar essas notas e tirar um outro tempo para falar essas notas aqui da parte dos veteranos. Então os novatos tocam essa parte e cantam, falam essas notas aqui, ok? Eu vou dar só mais um exemplo aqui. Agora vamos ver aqui uma música um pouco mais complicada, que é a música Oração de São Francisco, só para a gente ver uma exceção. No finalzinho da música Oração de São Francisco, aparecem umas notas diferentes, né? A gente vê aqui, né, como se fosse um si, né, que é o si bemol. E nós vemos aqui o dó, aqui parece um hashtag, né? Mas na verdade o nome disso aqui é sustenido. Vamos até ver aqui, ó. Quando aparece a letra B, significa bemol. Então nós temos aqui, né, si bemol. Poderia ser lá bemol, poderia ser mi bemol, poderia ser qualquer nota com o bemol. Assim também é esse símbolo aqui que parece o hashtag, que a gente chama de sustenido. O sustenido ele também pode aparecer em qualquer nota. Aqui nós temos como exemplo a nota Dó, mas poderia ser Fá sustenido, poderia ser Sol sustenido, poderia ser Lá sustenido, poderia ser qualquer uma das 7 notas, né, com o sustenido, e poderia ser qualquer uma das 7 notas com o bemol. Quando aparecer na música, quando aparecer para a gente, né, a música assim, né, com um bemol ou um sustenido, a gente vai falar ignorando esse bemol ou sustenido. Então, para falar, né, na hora que a gente está cantando as notas, a gente cantaria assim, ó: Sol, Lá, Si, Dó, 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 Ré, Lá, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Então, na hora de falar as notas, a gente não pode falar Sol, Lá, Si bemol, Dó, Dó, Dó sustenido, Dó sustenido. Não, a gente, para falar, a gente ignora o sustenido e o bemol para ficar fluente, né? Esse daqui é o finalzinho
da música Oração de São Francisco, é aquela parte, né? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Então fica Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Lá, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré. Então a gente fala sem usar o si bemol e sem usar o dó sustenido. A gente fala direto, né? Si, dó, a gente fala somente a sílaba, ok? Agora vamos mudar de assunto aqui, né? Vamos ver uma outra coisa muito interessante também. Bom, eu sempre fui eu sempre gostei muito de avião e eu acho absurdo como que uma coisa tão pesada. Ó, barulho. Eu sempre fico impressionado como que uma coisa tão pesada consegue voar. Né? Isso é algo que realmente me intriga. Né? Existem as explicações físicas para isso, mas eu realmente fico encantado com isso. Assim também, né, a gente poderia dizer, né, como que pode um pé de laranja transformar a água da chuva em suco de laranja? Como que pode, né? Isso é um mistério. Né? E assim também a gente poderia dizer, né, como que um aluno que toca a bolacha, aquela parte tão simples da música, consegue um dia fazer o solo. Né? Como que pode? Isso, isso é um milagre. Assim como é um milagre o avião tão pesado conseguir voar, é um milagre as árvores produzir frutas. E assim também é um milagre as pessoas conseguirem expressar várias coisas através da música. Mas esse milagre, ele tem uma explicação. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo para esse milagre? O segredo para o avião voar é o motor. E qual que é o segredo para as árvores frutíferas produzir as frutas? A água, os nutrientes. E qual que é o segredo para as pessoas conseguirem desenvolver bem na música? Existe um segredo. Qual que é o segredo para a pessoa conseguir fazer a música? O segredo é o estudo, o treinamento. Assim como o motor está trabalhando lá no avião, né, dia a dia, de forma silenciosa, assim como a água da chuva, dia a dia, está trabalhando para produzir os frutos, assim também, dia a dia, de forma silenciosa, através do estudo, através do treinamento, está sendo formado um músico. Existe todo um trabalho para que o motor do avião possa funcionar. Tem as manutenções, os mecânicos olham, coloca o lubrificante, coloca óleo, coloca várias coisas, tem o combustível, tem várias coisas vários cuidados que eles têm que fazer, assim também os nutrientes para uma árvore, tem todo um cuidado, todo um trabalho que é feito para isso, e assim também a música tem todo um trabalho, estudo, treinamento, muita dedicação. A gente não pode esquecer dessa questão da dedicação. E agora eu vou falar uma coisa muito importante que eu gostaria que todos prestassem muito atenção. O tempo passa. O tempo está passando. Muitas crianças não conseguem imaginar como que vai ser a vida, né, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas a verdade é que o tempo passa. Os adultos costumam ter uma visão mais clara que o tempo passa e o tempo passa rápido. Quando a gente pisca o olho, já se passaram 10 anos. E o que você fez da sua vida? Né? Você pode construir várias coisas ao longo do tempo. O tempo passa para todo mundo. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente espera, né, estar vivo, fazer várias coisas. E o que você construiu ao longo desse tempo? Isso é algo muito importante. A gente precisa entender que dia a dia você tem a oportunidade de estudar. Dia a dia você tem a oportunidade de construir um futuro melhor para você mesmo. Dia a dia você faz a diferença. As coisas que você faz hoje têm um impacto lá na frente. O tempo que você passa estudando, o tempo que você passa treinando vai fazer a diferença. E o tempo passa para todo mundo, né? Nós vamos envelhecer, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? A gente vai estar um pouco mais velho. E o que você construiu ao longo desse tempo? Assim como nós vemos aqui, né? Um tijolo, né?
É como se fosse um dia de treinamento. Esse um dia de treinamento parece que não vai fazer muita diferença. Só que tem um dia a pessoa treinou, na outro dia também, na semana, no mês. Ao longo dos anos, isso forma um grande castelo. Então a gente precisa de entender isso de uma forma muito séria. Os dias vão passando, o tempo, a gente tem o tempo, né? Essa dádiva de Deus, e a gente precisa de aproveitar isso. O que você está fazendo com o seu tempo? Nós precisamos de dormir, precisamos de escovar os dentes, precisamos de nos alimentar, precisamos de estudar, precisamos de descansar, precisamos de divertir, conversar com as pessoas, precisamos de fazer várias coisas. Mas o que você faz com o seu tempo? Isso vai decidir o seu futuro. Um dia a mais, um dia a menos de treinamento, isso quando se soma em vários e vários dias, em vários e vários meses, em vários e vários anos, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então leve isso muito a sério, porque o estudo de hoje, o estudo na flauta, o estudo que você faz hoje vai fazer uma diferença na sua formação como músico. Isso é algo muito importante, e com essa mensagem eu termino essa terceira videoaula, essa terceira aula de flauta da Orquestra de Flautas Encantadores da Paz. Atenção, alunos, isso é muito importante. Não esqueçam de estudar, não esqueçam de treinar. No início é só uma bolacha, é só um simples exercício, mas isso vai fazer a diferença lá na frente para você se tornar um grande músico e, através da música, você transformar, influenciar a vida de muitas pessoas, fazer a diferença através da música. Então, finalizamos aqui a nossa terceira aula de flauta.